Meu nome é André Valença, repórter investigativo do jornal Horizonte. O que apresento aqui não é folclore nem ficção. São dados, depoimentos e registros coletados ao longo de 6 meses de investigação nos arredores da floresta conhecida como Mata da Serra Escura, área que nos últimos 3 anos tornou-se o epicentro de uma sequência de mortes que a polícia tenta, sem sucesso, explicar. As vítimas: 11 homens entre 23 e 57 anos, todos com histórico de agressão, perseguição ou violência contra mulheres, seja em processos formais, boletins temporariamente arquivados ou relatos de vizinhos que nunca chegaram à delegacia. Todos foram encontrados mortos nas bordas da floresta, nunca no interior dela, e todos foram vistos horas antes de desaparecer na companhia de uma mulher jovem, cuja identidade permanece não apenas desconhecida, mas instável. Nenhum testemunho coincide em detalhes físicos. Alguns dizem que ela era muito pálida, outros que tinha pele comum. O cabelo é descrito ora como curto, ora muito longo. A altura varia até 20 centímetros de um relato ao outro, mas todos afirmam a mesma coisa. Ela parecia assustada, precisava de ajuda e estava sempre perto da floresta, como se fosse parte dela. A primeira testemunha que entrevistei foi Vera Nóbrega, 62 anos, moradora de uma chácara próxima à estrada rural. Ela relatou ter visto a mulher caminhando em direção à mata, acompanhada de um homem que, segundo ela, já havia sido denunciado por agressão à ex-companheira. A moça estava tremendo, parecia desorientada. Ele segurava o braço dela com força. Pensei em chamar a polícia, mas a forma como ela olhou para mim não era olhar de pedido de socorro, era outra coisa, como se ela soubesse o que ia acontecer. O homem foi encontrado morto no dia seguinte, encostado numa árvore nos limites da floresta. A perícia classificou a causa da morte como trauma extenso e incompatível com explicações convencionais. O laudo não foi divulgado ao público. Consegui acesso a um trecho de imagem de uma câmera de segurança de uma fazenda. A filmagem é granulada, mas mostra claramente um homem seguindo uma figura feminina em direção às árvores. O que chama atenção não é o homem, é a mulher. A maneira como se desloca não corresponde ao movimento natural de pernas e quadris. Ela parece avançar como um vulto, sem peso, sem curva de aceleração, como se a gravação tivesse perdido quadros, mas apenas nela. O arquivo original não apresenta falhas técnicas. O homem da filmagem foi encontrado 3 dias depois, a menos de 500 metros do ponto registrado pela câmera. O vigilante Antônio Lago trabalha numa madeireira abandonada próxima da mata. O depoimento dele foi o mais perturbador por sua objetividade. Ela estava parada na beira da estrada, como se me esperasse. Tinha o rosto abaixado, parecia ferida. Quando apontei a lanterna, ela mudou de posição sem fazer barulho. Não caminhou, só estava em outro lugar, a uns 10 metros de mim. Nessa hora, entendi que aquilo não era mulher. Dias depois, descobri que um homem foi encontrado morto exatamente na estrada onde o vigilante a viu. Alguém que tinha histórico de perseguir mulheres da região. Após cruzar depoimentos, horários, registros da polícia e perícia, estabeleci 3 padrões. A mulher só aparece em um raio de aproximadamente 12 quilômetros ao redor da floresta. Ela sempre surge à noite, geralmente entre 22 e 3 horas da manhã. E só interagem com um tipo específico de pessoa. Homens com histórico violento, documentado ou não, contra mulheres. As autoridades alegam coincidência, mas a repetição é precisa demais. Sobre a criatura, não há confirmação do que ela seja. Lendas locais falam de uma guardadora da mata, um espírito que engana predadores tomando a forma da presa. A similaridade com histórias japonesas da Jorogumo, uma criatura que se passa por jovem indefesa para atrair homens, é notável. Embora aqui não existam relatos que envolvam teias ou aranhas. A origem dela, se é que existe uma origem, se perde entre superstição, silêncio e medo. O que sabemos é apenas o que permanece igual em todos os relatos.
ela se faz parecer alguém que precisa de ajuda. E os homens que se aproximam dela não voltam. Eu pretendo aprofundar a conexão entre essa figura e um assassino serial que atuou na região anos antes. Se a primeira parte da minha investigação lidava com coincidências inquietantes, a segunda parte confrontou um caso concreto e aterrador. O caso de Rafael Moura, conhecido informalmente pela polícia como o Caçador da Serra. Entre 2016 e 2019, Rafael foi o principal suspeito de ao menos 4 desaparecimentos de mulheres que viviam na zona rural. Por falta de provas, nunca foi preso. Mas o que encontrei nos arquivos internos da polícia revela um padrão de violência, perseguição e manipulação psicológica que deixou até investigadores experientes desconfortáveis. A ironia, se é que existe ironia em algo tão sombrio, é que Rafael acabou morrendo exatamente da mesma forma que suas supostas vítimas, ou pior. O corpo de Rafael foi encontrado em ponto isolado da Mata da Serra Escura, em área interditada pela Defesa Civil. O local, segundo a perícia, apresentava marcas extensas de destruição, como se algo tivesse atravessado árvores, arrancado raízes e arrastado o homem por vários metros. Nenhum veículo teria acesso até lá. Nenhum animal conhecido causaria aquilo. Nenhum agressor humano deixaria marcas tão desproporcionais. No relatório interno, um agente escreveu, curiosamente, sem autorização formal: "Não há explicação terrena para o que encontramos." Essa frase foi riscada no documento final. Após entrevistar moradores e cruzar horários de ligações, consegui montar a cronologia provável das últimas horas de Rafael, 21h12. Ele é visto abastecendo em um posto na Estrada Rural 05, discutindo com um funcionário, 21h26. Testemunha afirma ter visto Rafael entrando na estrada de chão da Trilha dos Cedros, uma das entradas para a floresta, 21h33. A moça entra no carro dele. A testemunha descreveu a jovem de forma quase idêntica aos outros casos. A peça-chave que conectou Rafael à criatura é um vídeo incompleto encontrado no celular dele, apesar de estar parcialmente corrompido. A gravação dura 47 segundos. O que consigo descrever, sem especulação, é o seguinte: a câmera está tremida. Parece que Rafael corre. O som predominante é o de respiração pesada. Há flashes de árvores, escuridão, ruídos de galhos se quebrando. Em determinado momento, ele vira a câmera para trás. Aos 31 segundos, a imagem congela brevemente, não por travamento, mas porque algo passa por entre as árvores em velocidade impossível para um ser humano. A forma é indistinta, quase como uma distorção, um borrão pálido, um vulto alongado demais. Nos 5 segundos finais, Rafael sussurra apenas: "Meu Deus, ela não é gente." O vídeo termina abruptamente. Ele foi encontrado morto a menos de 600 metros do ponto de gravação. Conversei novamente com o investigador que me alertou sobre o padrão das vítimas. Ao mencionar Rafael, ele ficou em silêncio por quase 1 minuto. Depois disse: "Esse caso é diferente." Perguntei se ele acreditava realmente que aquilo era uma entidade, não uma pessoa. A resposta foi hesitante. Padrões complementares identificados. Após a análise do caso Rafael Moura, acrescento 2 novos padrões. A criatura parece escolher seus alvos com precisão inquietante, direcionando-se a homens com histórico violento, confirmados ou ocultos. Só atua dentro do perímetro da floresta, ou em sua borda imediata, como se estivesse vinculada ao território. Seja qual for sua natureza, espiritual, folclórica, sobrenatural ou simplesmente desconhecida, ela parece seguir uma lógica clara. Há, contudo, uma última peça que ainda não entendi e que pretendo investigar mais a fundo. Por que agora? Por que tantos casos em tão pouco tempo? Por que a intensificação das mortes? E, acima de tudo, por que algumas testemunhas afirmam que a criatura a observa antes de agir, como se estivesse escolhendo? Alguns moradores dizem que ela já percebeu a minha presença. Nunca acreditei em histórias sobrenaturais. Mas depois de 6 meses estudando os casos, rastreando cada morte e falando com pessoas que nunca se conheceram entre si, mas descrevem a mesma figura com as mesmas circunstâncias,
Já não tenho tanta certeza do que é possível ou não. Foi por isso que decidi fazer aquilo que nenhum dos investigadores ousou: entrar na mata da Serra Escura à noite, sozinho, seguindo o mesmo percurso feito por Rafael Moura em suas últimas horas. Não para provar que a criatura existe, mas para entender como ela escolhe suas vítimas e por que, entre tantos relatos, alguns moradores afirmavam que ela já sabia de mim. A temperatura caiu drasticamente assim que deixei o carro na estrada. O silêncio era tão absoluto que o som do meu próprio passo parecia invasivo. O roteiro que montei seguia exatamente os pontos onde testemunhas afirmaram ter visto a tal mulher pela última vez. A primeira sensação estranha veio antes dos 300 metros. A floresta parecia vazia. Não havia insetos, pássaros, nada. Como se toda a vida ao meu redor tivesse se retirado. Encontrei marcas no solo. Não pegadas, mas rastros irregulares, longos demais para serem humanos, leves demais para serem de animais grandes. Essas marcas se aprofundavam de forma súbita, como se algo tivesse se arrastado com grande força. No exato ponto onde as marcas terminaram, senti a mudança, primeiro na temperatura, depois na pressão do ar e então algo muito sutil, a sensação de estar sendo avaliado, como se alguém me observasse, apenas analisando quem eu era. Não a vi chegar. Apenas percebi que já não estava sozinho. A luz fraca da lanterna alcançou uma silhueta feminina alguns metros adiante, de costas, imóvel, como se tivesse sido colocada ali. As roupas estavam rasgadas, sujas de lama. O mesmo padrão visto em todos os casos. Os ombros tremiam levemente como quem chora. Era exatamente a imagem de uma vítima indefesa. E esse foi o primeiro sinal de que não havia nada humano naquela cena. Vítimas reais não surgem no meio de uma floresta interditada sem emitir um som sequer. Nada. Dei mais um passo. A figura virou a cabeça apenas alguns centímetros para o lado, muito devagar, como se estivesse sendo movida por outra força. Não consegui ver o rosto, apenas uma parte do perfil distorcido pela sombra. E então ouvi. Não um choro, não um pedido de ajuda, mas algo semelhante a uma respiração, duplicada, como se duas camadas de som saíssem ao mesmo tempo. Meu instinto me disse que não era para chegar mais perto. E foi aí que compreendi de forma visceral o que as testemunhas queriam dizer com: ela não pede socorro, ela se mostra como alguém que precisa de socorro. A criatura virou-se lentamente na minha direção. Não vou tentar descrever o que vi, não porque não queira, mas porque meu cérebro não registrou uma forma coerente. Era como olhar para uma imagem fora de foco que, por mais que você tente, não se fixa. Sei apenas disso. Ela me olhou, e naquele olhar houve julgamento. Não raiva, não fome, não ódio. Como se buscasse em mim algo que determinaria o meu destino. E então, tão rápido quanto apareceu, ela simplesmente não estava mais lá. O ar voltou ao normal. Os sons retornaram. A floresta respirou outra vez. E eu permaneci paralisado por longos segundos, tentando entender se tinha sido poupado ou ignorado. Depois daquela noite, reuni o restante dos arquivos, depoimentos e registros. Cheguei a 3 conclusões. A criatura existe dentro do perímetro da mata da Serra Escura. Embora sua natureza permaneça desconhecida, ela não ataca indiscriminadamente. Seus alvos seguem um padrão ético, distorcido mas claro. Homens que causaram sofrimento a mulheres. Ela decide quem vive ou morre após avaliar o indivíduo. E essa decisão é imediata, silenciosa, absoluta. Não sei por que fui poupado, talvez por não me enquadrar no padrão das vítimas. Talvez porque ela me reconhecer como observador, não como agressor.
Talvez por razões que nunca serei capaz de compreender. Deixarei uma última observação, puramente pessoal. Desde o encontro, sinto que não estou mais sozinho, mesmo longe da floresta. Às vezes, quando passo perto de árvores ou terrenos vazios, tenho a impressão de que há algo acompanhando meus passos, não como ameaça, mas como aviso. Um lembrete de que aquilo que vive na mata da Serra Escura não é lenda. E enquanto existir violência naquela região, ela continuará surgindo para equilibrar o que a justiça humana não alcança. Termino esta investigação sabendo que não descobri a origem da criatura. E, honestamente, não sei se alguém deveria descobrir. Algumas verdades não são feitas para serem expostas, são apenas feitas para serem temidas.